Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Se caso você não está bem, eu espero que você fique melhor. Eu gostaria de conversar um pouquinho hoje com você a respeito dos combates. E para falar um pouquinho hoje com você a respeito dessa questão de combates, eu gostaria de falar um pouco dos combates que aconteceram no Antigo Testamento, nos combates que aconteceram no Novo Testamento. Você que talvez já tenha lido a Bíblia ou já tenha ouvido falar a respeito, o povo de Israel era um povo que tinha muitos inimigos. E os inimigos de Israel eram os filisteus, os amalequitas, os moabitas, os amonitas, os heteus, os heveus, os cananeus. E eles tinham muitos inimigos e participaram de muitas guerras, de muitas batalhas. E uma delas, por exemplo, uma das mais famosas descritas na Bíblia, é o conflito entre Davi e Golias. Davi fazia parte do povo de Israel e Golias fazia parte do povo filisteu. E nós vemos esse embate, entre esses dois povos, aonde quem venceria esse combate iria fazer do outro povo escravo. Essa foi uma proposta dada pelo povo filisteu. Porém, apesar do povo filisteu ter perdido essa batalha, porque você se lembra que Davi ele carregava uma funda, ele colocou uma pedrinha nessa funda, girou e lançou, e a pedra que ele lançou veio parar na testa de Golias, e Golias morreu por causa de uma pedra. E nós vemos que quando o povo filisteu viu que o seu guerreiro, aquele guerreiro poderoso, aquele homem que eles tinham escolhido, que com certeza, no entendimento deles, iria vencer essa batalha, ele caiu diante de Davi, eles fugiram. E esse é um dos exemplos descritos na Bíblia a respeito dos conflitos em que Israel se envolveu. E nós vemos também, na época de Josué, quando eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida, ali eles tiveram várias batalhas, como a batalha ali de Jericó, também super famosa, e também a batalha de Ai, e também demais batalhas, e quanto mais eles batalhavam, eles iam entrando no território de Canaã. E nós vemos que essas são batalhas físicas, de homem contra homem, de espada contra espada, escudo contra escudo, e nós vemos que são batalhas que ocorreram, que aconteceram. Mas nós também vemos também que havia uma batalha espiritual nessa época. Nós vemos que Deus havia escolhido homens para que eles viessem trazer a mensagem do próprio Deus para o povo, para os reis, e também homens que foram levantados por Deus para que viessem também trazer mensagens para demais povos. E a principal mensagem que eles carregavam era uma mensagem de correção ou uma mensagem de juízo. E esses homens eram chamados profetas. E haviam vários profetas na terra de Israel. Muitos homens ao longo dos tempos que foram levantados pelo Senhor para realizarem esse ofício. E quando eu começo a conversar com você a respeito dessa questão, eu me lembro que Israel não participou somente de guerras físicas, mas participou também de conflitos espirituais. Talvez você se lembra daquela passagem que também é muitíssimo famosa de Elias e os profetas de Baal. Ali o povo, eles estavam adorando outros deuses e estavam se prostituindo assim espiritualmente, porque eles deixavam de seguir ao Senhor e começavam a seguir outros deuses das outras nações. E nisso o povo começou a se perder. E nessa época, Deus levanta um homem chamado Elias. E Elias, ele faz um desafio com os profetas de Baal. Se constrói ali um altar. E ali ele fala que era para se realizar um sacrifício. E o Deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus. Então, primeiro os profetas de Baal. E também tinha os profetas de Astarote ali também. Eles preparam o seu altar, oferecem o seu sacrifício e chamam por fogo. Só que eles ficam chamando, e o Deus deles não responde. E nós vemos que eles até se cansam de chamar, e Elias também, ele começa, digamos assim, a debochar. Ele fala assim: talvez o Deus de vocês está dormindo, ele esteja ocupado com outras coisas, talvez ele esteja de férias. Então chega a vez de Elias. E Elias, ele restaura o altar de Israel, ele coloca ali o sacrifício, e além do sacrifício, ele pede para que viessem jogar
água sobre o sacrifício, né? Ele faz uma vala ao redor do altar e ali fica cheio de água. E lembrando que nessa época Israel estava passando por uma seca, então a água não era água abundante ali naquele lugar, mas Elias, mesmo assim, ele oferece a água. E isso nos faz lembrar que nós devemos oferecer o melhor para o Senhor, né? A água era escassa, mas mesmo assim ele quis oferecê-la ao Senhor. E quando ele começa a clamar ao Senhor e chamar o Senhor responde com fogo. E ali todo o holocausto, né, o sacrifício, ele é totalmente consumido e o povo vê que realmente há um Senhor e somente um Senhor. Então nós vemos que há essa diferença, né, no Antigo Testamento entre as batalhas físicas, né, os combates físicos e os combates espirituais. Mas nós vemos que no Antigo Testamento há muito mais claro os combates físicos, porque há muitos relatos de guerras ali. Claro que lembrando que a Bíblia fala sobre exército contra exército, mas não descarto que há também uma briga espiritual, né, entre o bem e o mal, porém ali ele é evidenciado, né, nesses textos, mais a briga física, né, o combate físico. Agora, quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos também que há, digamos assim, uma briga física, um combate físico, porque na época em que Jesus nasceu, o povo de Israel, ele estava, assim, sendo oprimido por Roma. Então, haviam combates, né, entre Roma e o povo, e Roma, ele era um governo muito cruel, ele era um governo muito duro, e nós vemos e percebemos que por causa disso havia muitas desavenças ali, porque o povo de Deus, eles estavam muito insatisfeitos com o governo romano, eles não aceitavam o governo romano, e haviam até mesmo grupos, né, que eram grupos de rebeldes que se rebelavam contra o governo romano. Nós vemos também que, por exemplo, entre esses rebeldes, né, entre esses homens, nós vemos, por exemplo, Barrabás, nós vemos homens, né, que queriam, né, dominar ali e vencer Roma pela força, o que era errado. E nós vemos e percebemos que no decorrer do Novo Testamento há um conflito muito grande em relação aos religiosos. Nós vemos que, por exemplo, no livro de Atos, nós vemos que o povo, eles queriam que os apóstolos fossem mortos, eles queriam que os apóstolos fossem julgados. Nós vemos muito essa rejeição de Jesus Cristo, essa rejeição do Evangelho, essa rejeição da doutrina. E nós vemos que eles não aceitavam Jesus como Messias, não aceitavam Jesus como Senhor. Até mesmo no próprio ministério de Jesus Cristo, enquanto Jesus Cristo estava vivo, eles não aceitavam que Jesus era Filho de Deus, eles não aceitavam que Jesus podia perdoar pecados, eles não aceitavam a maneira que Jesus, ele acolhia a todos, ele ajudava a todos. Então nós vemos que há esse embate muito grande em relação à religiosidade. Nós vemos que também houve a perseguição da igreja. Nós vemos que muitos irmãos, muitas irmãs foram perseguidos nessa época, tiveram suas vidas colocadas em risco nessa época. Então nós vemos que foi um tempo muito difícil para a igreja, mas mesmo apesar de ela ser perseguida, ela só aumentava em número. E nós vemos tudo essa questão do bom combate. Paulo falava a respeito do bom combate e ele fala coisas muito interessantes a respeito desse combate, que não era contra a carne ou sangue, mas sim que era contra principados e potestades, era contra as trevas. E Paulo, ele descreve uma armadura que todo cristão deveria usar, né? Que é a armadura de Deus, descrita em Efésios, no capítulo 6, que fala sobre o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade e calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Paulo não descarta o combate, mas Paulo, ele muda essa visão de combate físico para um combate espiritual. Então, logo no Novo Testamento, ele fala mais dessa questão de combate espiritual, diferentemente do Antigo Testamento, que fala mais dessa questão de combate físico. Nós vemos também que um dos outros combates que foram travados no Novo Testamento, que era também essa questão das doutrinas que vinham, que era o contrário à doutrina estabelecida por Cristo, que era contra o Evangelho. E essa foi uma batalha muito grande
Nós vemos assim que esse era o assunto que estava sendo tratado na época, que de Jesus Cristo, daquilo que Jesus Cristo veio e fez, da pessoa de Jesus Cristo, e nós vemos que foram levantados homens que não vinham de dentro dos apóstolos, que não eram realmente da parte de Jesus Cristo, mas que eram inimigos da cruz, e eles começaram a levantar diversas ideias contrárias àquilo que estava sendo ensinado, com o propósito de trazer confusão entre o povo. Então foi uma das batalhas também que foram ali travadas nessa época, que era uma batalha, digamos assim, espiritual, porque havia a verdade, havia a mentira, havia aquilo que vinha da essência de Cristo e aquilo que não vinha. E nisso, né, nós também hoje estamos envolvidos numa batalha. A batalha não cessou, a batalha não acabou. Nós ainda estamos em conflitos e nós usamos dessas mesmas armas que o apóstolo Paulo citou, a armadura de Deus. E nós sabemos que as nossas armas, elas são espirituais e são poderosas. Talvez os inimigos mudaram ao longo do tempo, talvez eles sejam os mesmos, mas nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar acordados, despertos e batalhando em prol do evangelho com as armas corretas, não com violência contra as pessoas, não com a força bruta, a força própria, a força humana, mas batalhando segundo a palavra de Deus nos ensina a batalhar. Orando em todo o tempo, com súplicas, com canções, com adorações, com hinos, com louvor ao Senhor. E sabendo, né, que enquanto nós estamos vivos, nós estamos no meio dessa batalha, que as trevas estão em movimento, que a luz está em movimento, mas que nós estamos no lugar certo. Porque nós estamos no time certo, que é o time de Jesus Cristo, que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ajuda nessa batalha, Ele está conosco nessa batalha, assim também como o Espírito Santo dentro de nós, que nos dá autoridade, ousadia e coragem para enfrentarmos aquilo que vem contra o reino do nosso Deus, e que nós possamos ter essa mentalidade, que nós possamos sempre estarmos vigilantes em todo o tempo, e como a Bíblia mesmo nos orienta, orando sem cessar, e que nós sairemos vitoriosos, no nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória dele. Que Deus te abençoe, que Deus cuide da sua casa, da sua família, te dê força para trabalhar, para estudar, no nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos meditar a respeito dessa palavra e entendermos a nossa responsabilidade no reino de Deus, e entendermos que nós estamos sim numa batalha também, mas que o Senhor nos dá as armas e que o Senhor nos dá tudo aquilo que precisa para que nós possamos vencer, para que a vitória seja para a honra e glória do nome dele, para que nós possamos festejar com o Senhor, nos alegrarmos com o Senhor, e que nós possamos observar, né, que muitas vezes numa batalha física há também uma batalha espiritual por trás, que essas coisas estão intimamente ligadas. Mas o Antigo Testamento, como eu disse, fala mais da física, mas o Novo Testamento fala da espiritual, e nós unindo essas duas visões, nós podemos ter uma compreensão melhor do que é essa batalha, do que é esse conflito, e além disso, a Bíblia revela com quem nós estamos lutando e também como nós podemos lutar corretamente, sem gritaria, sem ofensa, sem usar força própria, mas lutando segundo a palavra de Deus nos ensina, com as armas espirituais poderosas que o Senhor nos deu. Amém.